Deus seja louvado. Então vamos, Deus seja louvado por mais esta noite. Vamos lá, né? Dar continuidade essa carta gloriosa de Romanos, que nós estamos estudando, aprendendo, crescendo. O último tema que nós falamos foi sobre a infidelidade dos homens não atinge a fidelidade de Deus. E ao ministrarmos isso, nós fomos até o versículo de número 8. Agora nós vamos entrar no versículo de número 9. E se o Senhor permitir, iremos até o versículo de número 20. Agora Paulo, ele vai falar sobre a depravação total da humanidade. O que Paulo vai deixar muito claro é que, primeiro, antes de nós lermos, todos nós somos pecadores. Isso precisa ficar muito claro para todos nós, que todos nós, toda a humanidade é pecadora. E nós vamos ler aqui do versículo de número 9, Romanos capítulo 3, do versículo de número 9 até o versículo de número 20. Acompanhem comigo, por gentileza. Romanos capítulo 3, versículo 9 até o 20. Você que está em casa, você que vai ouvir essa ministração, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na sua vida de maneira gloriosa e poderosa. Diz assim então: pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão aonde? Debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Versículo 11: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Uau! Glória a Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, revelação e muito conhecimento, né? Para que nós possamos ser muito eficazes. Primeiro ponto, pastor Guilherme, ao ministrar o louvor, ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus, Romanos 11:6, perfeito. Se sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso me questionar, eu preciso me perguntar, como vem a fé? De que maneira que a fé, ela é ativada em minha vida? De que maneira que a fé, ela cresce em nossas vidas? A Bíblia diz, o próprio livro de carta de Romanos vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pois bem, então, primeiro ponto, para nós alimentarmos a nossa fé e crescermos na fé,
nós precisamos entender que precisamos estar conectados com a palavra, precisamos ter intimidade com essa palavra, e é exatamente o oposto ao que Paulo está falando aqui. Paulo está falando a uma geração que negou, que virou as costas para Jesus, que virou as costas para o Senhor. Então Paulo vai começar agora a ministrar essas características de pessoas que não têm a vida do Senhor. Por isso que o tema central é a depravação total da humanidade. E Paulo, quando ele inicia aqui nesse versículo de número 9, primeiro ponto que nós precisamos entender é que Paulo está chegando ao fim do seu mais arrasador argumento. E qual é esse argumento tão poderoso que ele tinha plena convicção? O argumento é o que está na palavra de Deus: todos os homens são culpados diante de Deus. Ou seja, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Nós necessitamos da graça de Deus e da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Para quê? Para nós não sermos consumidos pelos nossos desejos, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa avareza, pela nossa humanidade, que está sempre lutando para que nós não vivamos os propósitos de Deus. E é diante desse público que Paulo está aqui, chegando ao fim desse argumento. Toda a humanidade é culpada diante de Deus, ou seja, todos nós somos pecadores, irmãos. Se falaram que você é especial, mentiram para você. Se falaram que você é muito importante, mentiram para você. Porque o especial do Evangelho se chama Jesus Cristo. O que é o importante no Evangelho se chama Jesus Cristo. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele, e tudo é volta para ele. Então, Paulo, fundamentando essa tese e provando que os gentios, mesmo não tendo a lei escrita, perceba que os gentios não tinham a lei escrita, mas Paulo deixa muito bem claro no capítulo 1, capítulo 2 que nós lemos, que eles tinham a lei moral dentro deles. Eles não tinham a lei escrita, mas eles tinham a lei moral. Ou seja, o próprio céu estrelado acima deles mostrava-lhes a majestade de Deus. Então, tanto os gentios quanto os judeus são culpados. Uma vez que eles não deram glória e nem graças a Deus, porque seguiram o quê? Pelos seus atalhos da idolatria e da imoralidade, eles se tornaram passíveis de morte. Eles negaram, de fato, simplesmente negaram a majestade de Deus. Assim como muitas vezes, muitas pessoas fazem hoje, mesmo conhecendo a palavra de Deus. As pessoas negam essa majestade de Deus. Quando, pastor? Quando pegamos atalhos para a idolatria, e quando eu falo idolatria, quando nós nos amamos a mais a nós do que o próprio Senhor, né? Ou quando nós caímos na imoralidade, aí nós nos tornamos passíveis de morte. Por isso que precisamos e necessitamos da graça de Deus. Dessa mesma forma, Paulo ministra também os judeus, que eram críticos moralistas, como o pastor Guilherme ministrou no capítulo de número 2. Moralistas que julgavam e condenavam publicamente os gentios por seus grosseiros pecados, mas eles cometiam os mesmos pecados escondidos, em segredo. Você está entendendo? Primeiro ponto que nós precisamos entender aqui, que ninguém e nada pode se esconder de Deus. O salmista diz: se eu estiver no mais alto monte, lá o Senhor estará. E se eu estiver no mais profundo dos mares, lá o Senhor estará. Isso na antiga aliança. Ele estava falando de um Deus externo. Agora, após a nova aliança, a ressurreição de Cristo Jesus, ele venceu a morte na cruz, o Espírito Santo de Deus, ele se faz morada em nós, ele habita em nós. Será que poderemos esconder algo de Deus? De maneira nenhuma. E era isso que Paulo queria, então, ensinar principalmente os judeus. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Eles pregavam uma coisa e viviam outra.
Ou seja, Paulo deixa muito bem claro que eles não escapariam do juízo de Deus também. Ou seja, nem judeus e nem gentios. Todos vamos diante do Senhor passar pelo juízo de Deus divino. E aí em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 9, é interessante que Paulo ele faz o que ele faz uma pergunta, ele dá uma resposta e ele dá uma explicação. Nesse versículo de número 9, nós vemos essas três características: uma pergunta, uma resposta e uma explicação. Que concluiremos então? É uma pergunta, ponto de interrogação. Vamos concluir o quê? Estamos em posição de vantagem? Os judeus falando acerca dos gentios. Nós estamos em posição de vantagem? Paulo responde: não, de maneira nenhuma. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, o que nós entendemos aqui? Primeiro ponto: o gentio pecou contra a luz da natureza da consciência. O gentio. E o judeu, em desafio à lei revelada, que era a palavra, logo o mundo inteiro está debaixo dessa condenação. Então o judeu ele tinha a palavra revelada. E mesmo tendo essa palavra revelada, ele desafiou. Ele ignorou. O gentio não tinha, mas ele tinha a consciência da majestade de Deus. Então ninguém se escapa do juízo divino. E aqui Paulo destaca 3 pontos desse versículo de número 9, para nós analisarmos e estudarmos. Primeiro ponto, nós chamamos de uma aparente contradição, que é a própria pergunta. Vocês lembram lá na última aula que nós tivemos? Que ali Paulo fala assim que sim, os judeus tinham vantagens acerca dos judeus, dos gentios. Agora a pergunta é: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Agora Paulo diz que não. Como assim? Antes estávamos, agora não estamos. Vamos recapitular. Antes Paulo estava falando com relação acerca da revelação da palavra. Sim, os judeus têm vantagem. Agora Paulo está falando acerca do juízo divino. Não temos vantagem, agora os judeus não têm vantagem. Por quê? Vamos lá, nós vamos entender isso. Aqui Paulo ele responde de forma oposta a essa primeira pergunta, né? E ele deixa muito bem claro que com relação ao juízo, judeus não têm vantagem nenhuma dos gentios. Estamos todos no mesmo nível. Estamos todos na mesma régua, né? Então, os judeus eles se gabavam, porque eles tinham os privilégios da revelação da palavra. Então eles se achavam o máximo, eles se achavam que tinham muitas vantagens com relação aos judeus, aos gentios. E Paulo deixa muito bem claro: não tem nenhuma vantagem. A parte B que agora ele vai aqui responder, nós vemos uma dolorosa demonstração, segunda característica. Uma dolorosa demonstração. Paulo chama aqui a atenção dos seus leitores para quê? Para o fato de que até aqui, o grande propósito aqui na carta do apóstolo Paulo era o quê? Provar que tanto judeus como gregos são culpados diante de Deus. Paulo está sendo muito enfático, repetitivo até. Todos somos pecadores, todos somos culpados diante de Deus. Todos os que estão sob a lei, como aqueles que desconhecem a lei, são indesculpáveis diante de Deus. Posso abrir um parênteses? Nossas justificativas não vão valer de nada no dia do juízo. Nós seremos, como diz a palavra aqui, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não tem desculpa.
Não tem um argumento, porque Ele já se revelou a nós. Ele já manifestou o seu poder, a sua autoridade. Nós não temos mais argumentos. Somos indesculpáveis, não temos desculpa nenhuma. Por isso a importância e o desespero do apóstolo Paulo, para que esse povo se posicionasse, se convertesse, se arrependesse dos seus caminhos, reconhecesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que fossem salvos. Esse era o propósito desse capítulo de número 3. Paulo está desesperado, porque ele está vendo uma geração que não está nem aí para com Deus, que virou as costas literalmente para Deus. Nós já vemos desde o capítulo de número 1, nós vemos todos os atos. A Bíblia diz que o Senhor os entregou à imoralidade, o Senhor os entregou para a transgressão, o Senhor simplesmente largou a mão do freio de mão. E esse é o grande perigo, irmãos, quando o Senhor larga a mão do freio de mão. Aí nós estamos perdidos, porque eu volto a falar, qual é o maior mal que existe na vida do ser humano, senão o ser humano viver a sua vontade? O Senhor largou a mão do freio de mão, nós estamos numa ladeira abaixo, sem freio, indo com tudo. Então nós carecemos da graça de Deus. Amém, queridos? Dá de entender? Tranquilo? Show de bola. Então Paulo deixa bem claro que o pecado atingiu a todos, e a culpa está sobre todos. E é esta concepção da universalidade do pecado que é o maior e o mais genuíno que nivelador da humanidade. Esse é o maior nivelador da humanidade, é que todos estamos sob o juízo divino de Deus. Todos pecamos e todos temos a culpa. Então, diante de Deus, todas as pessoas estão sobre o mesmo nível. Desesperador. Volto a repetir, Paulo está ministrando um povo que virou as costas para Deus, um povo que virou as costas para o Senhor, e nós vamos ver as consequências disso, né? Então, a terceira característica desse versículo de número 9 é uma terrível escravidão. O devocional do pastor Guilherme hoje deixou muito bem claro: ou nós somos prisioneiros, escravos, servos, filhos amados do Senhor Jesus Cristo, né? Cooperadores do reino de Deus, ou nós somos escravos de Satanás e o seu reino das trevas. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. O Senhor não está preocupado se você ora em línguas estranhas, o Senhor não está preocupado se você canta, o Senhor não está preocupado se você toca, o Senhor não está preocupado se você congrega de domingo a domingo. O Senhor está sim preocupado com o seu coração, o Senhor está preocupado com a formação da vida do seu filho em nós. E esse era o desespero, a angústia da vida do apóstolo Paulo, que Cristo verdadeiramente fosse formado no interior daqueles homens e daquelas mulheres. Então agora ele vai falar acerca dessa terrível escravidão. Judeus e gregos estão debaixo do pecado, esmagados sob o mesmo peso e escravizados pela sua tirania, estão dominados pelas trevas e condenados à morte, porque esse é o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? A morte. Que morte é essa? A morte eterna, afastamento total e eterno da vida de Deus. Então essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Assim, nós entendemos que a humanidade sem Cristo, ela está debaixo das ordens, está debaixo da autoridade, está sob o domínio do pecado e incapacitado de escapar dele. É terrível isso. O homem, a mulher sem Cristo Jesus está debaixo das ordens, da autoridade, do domínio do pecado e incapacitado de escapar dele. Nós não temos poder
por nós mesmos, de sair do governo do pecado. Porque a nossa carne, ela tem a tendência sempre de praticar as obras da carne, de manifestar o pecado. Somente com a vida de Deus, somente com uma metanoia, somente com a consciência, recebendo a mente de Cristo, é que nós poderemos e nós podemos ser sim, então, arrancados do império das trevas e ter uma nova vida, recebendo essa natureza de Cristo Jesus. E o que eu preciso fazer para receber essa nova natureza? Apenas crer, fé, crer, confiar. É tão simples e ao mesmo tempo parece que as pessoas complicam tudo, porque aí nós queremos mostrar que nós estamos no reino de Deus fazendo e não sendo. E sendo, é óbvio que nós vamos fazer, só que vamos fazer de uma maneira totalmente diferente do que só fazendo. Porque só fazendo e não sendo, vai chegar um dia que nós vamos estar enfadados, sobrecarregados, cansados, desanimados, e vamos largar. Agora, sendo filhos e filhas do Senhor, nós vamos fazer com zelo, com responsabilidade, com excelência, com amor, com graça e com misericórdia. Não vai ser de qualquer maneira, não vai ser simplesmente para somar mais um aqui, estamos aqui fazendo mais um que veio fazer, não, eu estou aqui porque eu fui regenerado, reconciliado, justificado, e agora eu entendi a questão da paternidade de Deus, do governo de Deus, e o quanto eu preciso me submeter, zelar e ser responsável por isso. Amém? Responsabilidade, irmãos. Se somos filhos, somos responsáveis. Quem nasceu de novo não vai fazer de qualquer forma, porque a Bíblia diz: fazei para com o Senhor de qualquer maneira, ou fazei com excelência para o Senhor e não como para homens. Se nós temos zelo e prazer de ver a nossa casa limpa, organizada, nós temos que ter um zelo, mesmo amor, mesmo prazer de ver a casa de Deus organizada. E quando eu falo casa de Deus, eu falo nós, mas eu também estou falando deste ambiente, espaço físico, que nós temos a responsabilidade, sim, para quê? Para que as pessoas possam se achegar aqui e ver a vida de Cristo em nós. E como que elas vão ver? Quando nós nos esvaziarmos de nós. Quando nós deixarmos o nosso orgulho, o nosso ego, tudo que é de humano de lado, e elas possam então ver: uau, era isso que eu procurava. Meu Deus, eu olho para o pastor Guilherme, eu olho para a pastora Kelly, eu olho para o Édipo, eu olho para a Camille, eu olho para a Esther, eu olho para a pastora Adriana, eu olho para a Miriam, eu olho para a Dinha, eu olho para a Ana, e meu Deus, eu vejo a vida de Deus neles. Por quê? Porque nós somos bons? Vocês são bons? Não. Porque vocês decidiram renunciar-se a si mesmo para viver a vontade do Pai. Ainda que muitas vezes nós façamos as nossas vontades, a misericórdia do Senhor se renova em nossas vidas. E esse é o motivo de nós não sermos consumados, consumidos. Vamos lá. Então, nós vemos o quê? Que é impossível, nós não temos essa capacidade de escapar do reino das trevas sem a vida de Cristo. Porque nós precisamos entender que a depravação total da humanidade, ela pode ser vista onde? Na distorção e na perversão do seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Vou repetir. Essa depravação do governo do pecado em nossas vidas, quando eu falo dessas vidas que não têm a vida de Cristo, ela é vista de que maneira? Através da distorção e depravação. Primeiro, no relacionamento com Deus, vai ser um relacionamento distorcido das Escrituras, depois consigo mesmo e depois com o próximo. Se tem algo glorioso que o Senhor faz em nossas vidas, de fato, é a questão da nossa identidade, é restaurar a nossa identidade de filhos, trazendo a consciência, trazendo verdadeiramente
libertação de consciência, de entendimento, removendo todo engano, toda mentira, toda obscuridade da nossa mente. Então nós precisamos entender isso e desfrutar dessa paternidade e desfrutar desse governo, porque Jesus não morreu em vão naquela cruz, irmãos. Vou mais além. Jesus, para você que está nos ouvindo também, Jesus, ou vai nos ouvir, Jesus não morreu para você viver a tua vida desalinhada aos princípios eternos. Por isso que, se tem uma palavra que mexeu muito comigo quando o pastor Guilherme ministrou, foi acerca da disciplina espiritual. Nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. O manual está aqui. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Já diminuiu, né? Amém, foi mais baixinho, já mais borocochô, né? Parece que estão desanimados. Não, irmão, isso aqui é vida. Isso aqui é liberdade. Isso aqui era para nós estar dando glória a Deus, pulando, saltando, glória a Deus, obrigado, Senhor, por me livrar do governo do pecado. Bora lá. Então, versículo de número 10 ao versículo de número 12, vai dizer assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui Paulo vai deixar muito bem claro que ninguém é justo e ninguém é bom. É isso que Paulo está falando do versículo 10 ao versículo 12. Ninguém é justo e ninguém é bom. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, quando aquele jovem chega a ele, né, e pergunta: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde: bom é um só, meu Pai que estás nos céus. Isso ele deixa muito bem claro. Então, nós precisamos entender o quê? Por que ninguém é justo e por que ninguém é bom? Porque todos pecaram por palavras, versículo 13 e versículo 14, está escrito ali, muito claro. Todos pecaram por obras, versículo 15. Todos pecaram por causa de um estilo de vida que é mau e desastroso. Está no versículo 16 falando isso. Porque ninguém é bom. Está no versículo 17. Porque falta temor do Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 18. Então vou repetir para você que está anotando. Ninguém é bom e ninguém é justo, porque pecaram, todos pecaram, primeiro por palavras, por obras, por um estilo de vida que é mau e desastroso, porque ninguém é bom, porque lhes falta temor do Senhor. Ou seja, aqui, apóstolo Paulo, já veterano, ele usa dois argumentos para provar a tese da culpabilidade humana. Paulo vai usar dois argumentos para provar a culpa da humanidade, principalmente e especialmente em sua rebelião contra Deus. Primeiro, qual é esse argumento? O primeiro argumento, que nós somos culpados, que toda a humanidade é culpada. Primeiro, a rebelião contra Deus é provada pelas Escrituras. Versículo de número 10. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Então essa primeira rebelião é contra Deus e ela é provada pelas Escrituras. Capítulo 3, versículo de número 10. Por quê? Nós precisamos entender que quando se trata de provar a depravação humana, quando se trata de provar principalmente a rebeldia contra o nosso Criador, Paulo ele recorre aonde? Para provar essa depravação. No que Paulo recorre? Na palavra de Deus. Para provar toda a depravação, que toda a humanidade foi totalmente
depravada, Paulo recorre aonde? Às Escrituras. Por que que ele recorre às Escrituras? Porque para um filho de Deus, as Escrituras é a autoridade máxima, a palavra de Deus. Para um filho de Deus, a autoridade máxima que existe é a palavra de Deus. Não é a tua razão, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você quer fazer, mas é o que a palavra de Deus nos orienta a fazer e nos ensina a fazer. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele era açoitado, preso, quando ele era perseguido, ele não fazia nada do que ele queria, do que ele sentia, porque com certeza ele não iria fazer nada do que foi escrito, mas ele recorria aonde? Ao Senhor. Então a autoridade máxima para a minha vida e para a sua é o próprio Deus, é a sua palavra, é a Bíblia, né? Ou seja, então nós precisamos entender o quê? Que a Bíblia, ela não tem uma opinião entre muitas opiniões, mas a Bíblia, ela tem a palavra final. A Bíblia tem um argumento irresistível e irrefutável. Ou nós cremos ou nós não cremos. O que não dá é para ficar um pé aqui, um pé lá, porque não existe isso. Já estamos com um pé lá, não estamos aqui. Porque a Bíblia diz, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Não se iluda você mesmo, porque se você for morno eu vou vomitar, né? Deus não tem prazer nessa vida depravada. Por isso que Paulo está confrontando aqui, né, na igreja de Roma, essas atitudes que desagradavam e desonravam ao nosso Deus. Qual que é outro segundo argumento que Paulo vai mostrar e vai trazer de fato com clareza a depravação de toda a humanidade? Segundo argumento é a rebelião humana contra Deus, ela é provada pela experiência, do versículo 10 ao versículo de número 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Uau! Essa linguagem de Paulo, nós precisamos entender que ela é tanto de inclusão como de exclusão. Ele se refere a todos e ao mesmo tempo ele se refere a nenhum sequer. Ela inclui como ela exclui. Ao fazer o diagnóstico aqui da condição humana, Paulo ele vai usar uma descrição tanto negativa quanto positiva. Por quê? Porque ele diz, ao mesmo tempo que ele diz, não há nenhum justo, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus ou que faça o bem, ele vai dizer assim também, que todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Quando nos tornamos inúteis para o Senhor? Quando vivemos uma vida depravada, quando corrompemos, corromper, né? Quando corrompemos os princípios, né, da palavra de Deus, quando de fato não temos temor algum pelo Senhor. Por isso demonstra quão vazio nós estamos da vida de Deus daí. Por isso que nós precisamos entender e compreender que nós estamos aqui, como diz o apóstolo Paulo, a preocupação dele era de que não se tornasse vã a cruz de Cristo. Porque se a cruz de Cristo se tornasse vã, Paulo disse assim, então a minha carreira foi inútil. Então eu fiz o que fiz e não serviu para nada. Mas não foi desse jeito, glória a Deus por isso. Graças a Deus, né? Então Paulo aqui ele vai identificar 5 elementos da rebeldia do homem contra Deus. E quais são esses 5 elementos que Paulo vai identificar dessa rebeldia? Primeiro, a injustiça que é praticada por todos. Paulo vai deixar claro que nenhum homem, ninguém consegue cumprir as exigências da santa lei de Deus.
Por isso que se fosse salvamos pela lei, não haveria salvação, mas sim condenação. Por quê? Porque nenhum homem consegue de maneira nenhuma jamais cumprir as exigências da lei. Ninguém. Somente o Senhor Jesus Cristo cumpriu. Somente Ele, né? Então nós precisamos entender que não há justo, nenhum sequer, porque todos estão debaixo do padrão da perfeição. Quando se trata de lei, todos estamos abaixo do padrão da perfeição, porque não conseguimos de forma nenhuma sermos perfeitos com relação à lei, diante da lei. Não tem como, é impossível. Vamos lá. Essa transgressão da lei, né, nós conhecemos como pecado. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus, né? Essa transgressão, quando nós transgredimos essa lei de Deus, nós nos tornamos culpados diante de Deus, injustos, porque é isso que a Bíblia diz, não há nenhum justo sequer. Então, quando você transgride, e toda a humanidade transgrediu até esse momento, que Paulo está ministrando, todos se tornaram injustos. Segundo argumento, a escuridão intelectual atingiu a todos. A escuridão intelectual atingiu a todos. Ou seja, a mente do pecador, ela se tornou limitada e obscurecida para não compreender as coisas espirituais. Por isso que Paulo vai falar em Coríntios, se não me falha a memória, capítulo de número 2, versículo do 12 ao 14, vamos ver se é isso. Coríntios, se não me falha a memória. 1 Coríntios ou 2 Coríntios, deixa eu ver. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. 12. Isso. Olha só. 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Se tem uma coisa que o pecado afetou, foi exatamente na mente do ser humano. Ele não compreende as coisas do Espírito. Versículo 13, ele vai falar assim, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais com os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Uau! Glória a Deus por isso. Então, essa escuridão intelectual atingiu a todos. Nossa mente ficou escura, obscurecida, no sentido de nós não compreendermos as coisas espirituais. Por isso que quando você fala para uma pessoa que não tem a vida de Cristo, né, essa vida ativada dentro dela, quando você vai falar acerca do Evangelho e das coisas espirituais, ela vai dizer o quê? Isso é loucura, irmão. Você está maluco. Porque ela se discerne espiritualmente. Nós somos ministrados pelo Espírito, e é o Espírito que traz o quê? O entendimento, o discernimento, que nós tanto necessitamos, né? Então, pessoas que estão debaixo do governo do pecado, elas permanecem na ignorância. Amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Oh, glória. Então, nós vemos aqui que Paulo ele se revoltou com a idolatria que havia em Atenas, né? Essas era uma das cidades mais cultas do mundo antigo. E Paulo chega com tudo, revoltado com relação a essa idolatria. Terceira característica ali que nós vemos é a vontade adormecida é a marca de todos. E essa é uma verdade. A vontade adormecida, ou seja, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas do Senhor. Ela não tem desejo de praticar as disciplinas espirituais. Ela tem preguiça. Preguiça, irmãos.
ela não tem desejo de servir ao seu Senhor, que lhe resgatou da morte, do pecado, da ira de Deus, das trevas. Ela não tem o desejo de desfrutar em comunhão com o seu Criador e o seu Senhor. Terrível isso. Isso é uma das marcas mais terríveis. Uma vontade adormecida, né? Por quê? Porque a inclinação do homem natural, Adão, quando pecou, ele deixou de ser um homem espiritual e se tornou um homem natural. Qual foi a inclinação dele? Primeira característica, quando ele pecou, quando Deus chama ele: se esconder, fugir. Então a inclinação do homem natural, quando eu falo homem, é homem e mulher, é fugir de Deus, é opor-se a Ele. Ele quer fugir, ele não quer nada com as coisas de Deus. Não quer nada, nem sonha. Por quê? Porque ele está simplesmente com a sua vontade adormecida. Porque é o governo do pecado agindo e governando a sua vida. Paulo está desesperado, porque Paulo está vendo tudo isso. Não é diferente no tempo em que nós vivemos. Não tem nenhuma diferença, irmãos. Nenhuma. E o que cabe a nós, se não orarmos, intercedermos e clamarmos para que essas pessoas sejam despertadas pelo Senhor, mas muito mais do que isso, que elas deem uma resposta ao Senhor, aprovada. Porque o Senhor tem despertado muitas pessoas. A questão é que as pessoas estão o quê? Adormecidos. E esse é um lugar perigoso, irmãos. Esse é um lugar perigoso. Então nós precisamos estar atentos. Se os gentios pagãos cometeram o pecado da idolatria, os judeus religiosos se entregaram à antropolatria. Os gentios adoravam ídolos, os judeus adoravam a si mesmos. Não tem diferença. De um que adora ídolos, que adoram coisas, que adoram bens materiais, que adoram a sua cama, o seu carro, a sua casa, a si mesmo, a sua vontade, e o outro que adora imagens, né? Então não tem diferença. Pecado é pecado, irmãos. Por isso que Paulo deixa muito bem claro que tanto os gentios quanto os judeus, eles estão no mesmo nível, debaixo do pecado. Quarta característica, o que é? Após a falta dessa vontade, né, uma vontade adormecida, né, que é a marca de quem está no governo do pecado, após essa vontade adormecida, a quarta característica que nós vemos aqui, que é a consequência, é a apostasia. Eu não tenho vontade, estou adormecido. O que eu vou fazer? Eu me apostatar na minha fé. Não quero mais saber de Deus, não quero Deus. Deus? O que Deus? Vai virar as costas para Deus, como se fosse simplesmente mais um. Então é apostasia. O próximo passo é a apostasia. Versículo 12, a parte A de Romanos, capítulo 3, deixa eu puxar aqui. Romanos, capítulo 3, versículo 12, a parte A. Todos se desviaram e tornaram-se o quê? Juntamente inúteis. Apostasia, todos se desviaram, irmãos. Paulo diz que todos se extraviaram. Em vez de reconhecerem a majestade de Deus na sua obra da criação, eles perverteram o culto a Deus em vil idolatria. Essa idolatria não foi por falta de luz, mas foi por rebelião deliberada. Entenda, nunca é por falta de luz, nunca é por falta de revelação, nunca é por falta de conhecimento, mas é pelo desejo de viver a depravação. Por isso que nós não podemos viver pelos nossos sentimentos, irmãos. Não se permita viver pelos seus sentimentos, pelas suas vontades. Não se permita de maneira nenhuma. O homem abandonou a fonte de vida, achando que a sua autossuficiência os salvaria. Misericórdia, irmãos. Eles abandonaram o Deus verdadeiro para se prostrar diante de ídolos criados por suas próprias mãos.
Foi o que nós lemos no capítulo de número 1. No capítulo de número 2, Paulo vem confrontando-os. E agora a nossa quinta característica, que é a consequência. A futilidade moral é uma prática de todos. A futilidade moral. É a parte B. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, abandonar a Deus vai desembocar, vai nos conduzir a uma degradação moral. Né? Nós vamos entender que a impiedade vai nos conduzir para a perversão. Todos os homens deixaram a prática do bem para se entregar na prática do mal. Todos praticaram o mal. Todos, sem exceção. A depravação total refletida na relação do homem consigo próprio, com si mesmo. Né? O pecado enfiou seus tentáculos em todas as da vida aí. Né? Todo ser está rendido ao pecado, ao serviço do pecado. Porque o nosso corpo, fora de Deus, é uma fábrica de pecados. Paulo vai deixar muito claro isso, que o nosso corpo, fora da vida de Deus, sem Cristo Jesus, é uma fábrica de pecados. Sem fim, irmão, sem fim, não tem fim. Por isso que a gente vê esses absurdos que a gente está vendo, que a gente ouve, que a gente... Você vê as pessoas aí cometendo, meu Deus do céu, tantos atos aí que não cabe a nós falarmos aqui, porque tem crianças aqui. Temos uma criança aqui. Mas a depravação total, um homem e uma mulher, o nosso corpo, sem a vida de Deus, é uma fábrica de pecados. É um vazio desesperador que nada sacia, que é um buraco que coloca em outro buraco, que atrai outro buraco e que não tem fim. Amém, queridos? Por quê? Porque o pecado, ele infesta toda a nossa vida. Ele infesta, ele toma conta de toda a nossa vida. Nosso coração, nossa mente, nossa boca, nosso olho, nossas mãos, nossos pés, nossos sentimentos, nossos sentidos, a nossa alma. Então ele infesta, o pecado ele infesta todo o nosso corpo, toda a nossa vida, né? Todas as partes da constituição humana são afetadas, inclusive a nossa mente, as emoções, a sexualidade, a consciência, as nossas vontades, são todas elas infestadas pelo pecado. É um desejo insaciável, é um desejo que não tem fim. As pessoas começam aqui, depois já querem fazer algo totalmente fora dos princípios bíblicos. Daqui a pouco você vê pessoas aí já agindo, tendo ato sexual com animais, e daqui a pouco já não é mais animais, já não sacia mais a cadáveres, porque é o governo do pecado, ele vai infestando toda a nossa vida. A mente do cara fica vazio, fica oco, sepulcro caiado. E o que cabe a nós, como filhos de Deus? Orarmos para que eles possam se converter e se arrepender dos seus pecados. Aleluia, Jesus, aleluia. Esse versículo nos ensina que ninguém é tão mal quanto poderia ser, e nenhum de nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Vou repetir, ninguém é tão mal quanto poderia ser, e nenhum dos nossos atos é tão bom quanto deveria ser. Então Paulo vem com essa triste descrição, e agora ele vem iniciando o versículo de número 13. Agora nós vamos ver as características. Paulo vai bater nas características das pessoas governadas pelo pecado. Primeiro, 3:13a, suas gargantas são um túmulo aberto. A garganta é uma sepultura ávida para enterrar as pessoas. Pessoas governadas pelo pecado têm a sua língua como uma sepultura para enterrar, uma sepultura ávida para enterrar as pessoas.
Paulo não tem uma visão otimista da natureza humana. Paulo não coloca expectativas nenhuma na natureza humana. Paulo não espera nada da natureza humana. Nunca esperou. Por quê? Porque ele entendia e compreendia que o homem é um ser caído, falido espiritualmente e arruinado moralmente. Paulo tinha convicção que a humanidade é um ser caído, falido espiritualmente e arruinado moralmente, ou seja, é um poço de perdição. Se nós não entendermos isso, nós nunca vamos temer a Deus como deveríamos temer. Sem a vida de Deus, nós somos um ser caído, falido, arruinado moralmente, nós somos um poço de perdição. Foi Cristo que nos resgatou desse lugar, irmãos. Foi o Senhor, sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou deste lugar imundo, podre, oco, cheio de morte. Foi o sangue precioso de Jesus Cristo. Por isso, não faça vã a obra da cruz do Senhor Jesus Cristo. Se posicione, cresça, amadureça, seja uma igreja madura, seja uma igreja responsável, seja uma igreja que coopera para o avanço do reino de Deus, seja participativo, seja um instrumento de Deus, seja um instrumento de bênção. Que a sua boca não seja simplesmente para liberar morte, para falar mal dos outros, para sair fofocando. Era isso que Paulo estava falando, ele nunca colocou esperança nenhuma na humanidade, porque estávamos caídos, mortos, falidos espiritualmente e arruinados moralmente. Um poço de perdição. Isso éramos nós, e somos sem a vida de Cristo. Somos. Isso que é ser pecador, morto, falido, arruinado, um poço de perdição. Então você não é a estrelinha, não é a última bolachinha aí do pacote, você não é o gás da Coca-Cola, não. Nós somos carentes da vida de Deus. Nós somos carentes da graça de Deus. Irmãos, o dia que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus se afastar das nossas vidas, acabou. Acabou tudo. Nós não vamos querer ouvir o Evangelho, nós não vamos querer estar na comunhão, nós não vamos querer vir para a igreja, nós não vamos querer ouvir a palavra, nós não vamos querer orar pelos irmãos, orar pelos inimigos, nós não vamos perdoar, nós vamos andar magoados, tristes, abatidos, derrotados, enfraquecidos na fé, falidos moralmente, depressivos, literalmente mortos. Isso precisa ficar claro para você que está aqui nessa noite. E para você que vai estudar e vai estar ouvindo essas palavras, que sejam palavras de vida, que sejam uma ativação na tua vida, na tua casa, na tua família, que você entenda o valor do precioso sangue de Jesus Cristo, irmãos. Nós não saímos dos nossos lares para vir aqui num estudo de mais uma quarta-feira, simplesmente para um cumprimento religioso ou desencargo de consciência. Não, nós saímos aqui porque nós reverenciamos, nós temos temor a Deus, nós servimos com amor a Cristo Jesus. Porque senão de nada adianta, irmãos. Porque senão de nada adianta, nós estamos enganando a nós mesmos, ninguém engana Jesus, ninguém engana Deus. Nós estamos aqui porque nós temos temor a Deus. Se estivermos em 10, vai ser 10. Se estivermos em 5, vai ser 5. Se estivermos em 100, 200, 1000, 10.000. Sim, estamos por temor a Deus, por honra a Deus. E porque nós não vivemos, não conseguimos viver sem a vida dEle. Entendemos o nosso lugar. Entendemos a nossa posição. Entendemos de onde Ele nos tirou. Porque pessoas andam, vão, voltam, estão bem, estão mal, porque não entendem o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo as tirou. Por isso essa oscilação, por isso esse pêndulo, hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero, hoje eu quero fazer a obra do Senhor, a vontade de Deus, hoje eu não quero. Ou nós entendemos, ou nós não entendemos, mas nós não podemos achar argumentos justificativas e dizer no dia do juízo para o Senhor: Senhor, ninguém me falou, eu não sabia. E o Senhor vai dizer: não, você sabia, querido. Não porque o pastor ou a igreja ministrou, mas porque a minha majestade e a minha glória é vista
em todos os lugares. Somos indesculpáveis. Somos indesculpáveis. Que isso cresça o temor dentro de vocês, que isso possa amadurecer esse temor, que isso possa fazer com que nós venhamos fazer com mais zelo a obra do Senhor. Zelo, irmãos, ser responsáveis, se preocupar com o próximo, se preocupar com a igreja do Senhor, se preocupar em viver a palavra de Deus. Não é simplesmente mais um cumprimento, não. Não é mais um desencargo de consciência, não é mais uma quarta-feira. Ai, mais uma quarta-feira. Meu, que chato. Não venha. Se está chato para você, não venha. Esses dias veio um abençoado, pastor, você tem que fazer uma estratégia assim, que essa igreja vai encher. Irmão, eu não estou atrás de estratégia. Eu quero pregar a palavra de Deus, e se para isso nós estivermos em 2 ou 3, não tem problema, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei reunidos. Sabe por que não tem muitas pessoas aqui hoje? Precisa eu responder? É um culto de estudo. Ou nós estudamos isso de fato, de verdade, ou nós nos enganamos todos os dias, irmãos. Isso aqui é para nós pegarmos depois e estudar, porque isso aqui é alimento sólido. É alimento sólido. Isso aqui não é para ficar só para você reter para você, não, é para você estudar, é para você ouvir, para você entender, para você anotar, para você ter anotado, porque assim, ó, tudo que eu estou falando, se você pegar 5% é muita coisa sem anotação, mas quando você anota, você vai lá e revê e não esquece. E aí você vai compartilhar, você vai ser um cooperador do Evangelho, você vai levar adiante essa palavra de vida. Paulo estava indignado com a igreja de Roma. Paulo estava falando e deixando claro que nós somos um poço de perdição sem a vida de Deus. Paulo dizia muito claro que a sua garganta não é um canteiro de vida, mas é uma cova de morte sem a vida de Deus. O que nós temos declarado nesses dias? Vamos ser sinceros com nós mesmos, você não precisa me falar. O que você tem declarado nesses dias? O que a tua garganta tem liberado? Palavras de vida ou uma cova de morte? Paulo estava dizendo que a garganta dessas pessoas não é uma fonte de consolo, mas é um abismo de perdição. Paulo diz que a garganta humana é um abismo grande o bastante para devorar e tragar toda a humanidade. É seríssimo, irmãos. Segunda característica, capítulo 3, o versículo 13, a parte B. Com suas línguas enganam. A língua é uma agência de engano e mentira, sem a vida de Deus. A língua é uma agência de engano e de mentira, sem a vida de Deus. Por isso, se uma pessoa vier mentir e trouxer engano, e você sabe, conhece que essa pessoa não tem a vida de Deus, fique tranquila, não fique abismado, abismada com o que vai vir, porque o que vai vir vai ser simplesmente de morte, de engano, de das trevas. A língua não é apenas o órgão que fala, mas é o laboratório da mentira, para quem está sem a vida de Cristo. É muito profundo isso. A língua é o rei do disfarce, a dama do engano, a prostituta da sedução. Ela fala coisas bonitas, mas esconde coisas horríveis. Sem a vida de Deus, é isso. A língua é um rei do disfarce. Por isso que, se a transformação não for de dentro para fora, irmãos, ela não se sustenta. Você pode até se disfarçar, trazer um disfarce, dar uma paz do Senhor, dar um aleluia, trazer um glória a Deus, mas daqui a pouco o disfarce vai cair, a máscara vai cair. Porque a Deus ninguém zomba, a Deus ninguém engana. É a dama do engano, a prostituta da sedução. Ela fala, a língua fala coisas bonitas, mas esconde coisas horríveis. A língua bajula com suavidade, mas açoita com violência. Tiago diz que a língua tem o poder de destruir. Ela é como um fogo e como um veneno.
Parte C, capítulo 13, a parte C. Veneno de serpentes está em seus lábios. Os lábios são um reservatório de veneno letal para quem não tem a vida de Cristo. Os lábios são um reservatório letal para quem não tem a vida de Cristo. E Paulo, ele é muito contundente ao declarar isso. Veneno de víbora está nos seus lábios. Você sabe que a cobra, ela tem uma bolsa cheia de veneno letal na base das suas presas, né? E quando ela morde alguém, ela destila do seu veneno e esse veneno mata. Isso é uma serpente, uma cobra que faz. O pecado, ele afetou de tal maneira o ser humano que um dos seus maiores distintivos, que é a comunicação, tornou-se um veneno letal, como uma serpente letal e mortal. Em vez dos seus lábios destilarem mel, elas destilam veneno. Os lábios humanos são venenosos, mais do que uma víbora peçonhenta. Isso é a vida de um ser humano sem a vida de Cristo Jesus. O veneno da cobra pode matar o corpo, mas o veneno dos lábios mata também a alma. Versículo 14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. A boca é uma fonte de águas sujas. E Paulo conclui aqui, que o pecado faz da boca humana uma fonte de maldição, de onde jorra ondas volumosas de maldição e de amargura. E dessa boca não saem louvores a Deus. Dessa boca não saem frases de edificação. Mas dessa boca saem palavras torpes, palavras imorais, carregadas de maldade e mentiras. A boca é a radiografia do coração. Ela fala aquilo que transborda o coração. A nossa boca só vai simplesmente mostrar o que o nosso coração está cheio. É bíblico. O mal não está fora do homem. O mal está dentro do homem. A boca apenas vomita as sujeiras que sobem para o coração. Uau! Versículo 15 ao versículo 17. Como é que está o nosso horário? Vamos terminar, sim ou não? Com vocês. Pesou, né? Foi punk hoje, né? Hoje foi paulada, né? É só verdade bíblica. Vamos deixar para quarta-feira que vem, então. Quarta-feira que vem nós vamos continuar com a depravação total refletida na relação do homem com o seu próximo. A depravação total refletida na relação do homem com o seu próximo. O nosso clamor verdadeiramente deve ser esse, irmãos. Que possamos nos submeter ao governo da vida e da verdade. E jamais ser seduzidos pelo governo do pecado. Jamais ser seduzido pelo governo do pecado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Coloque-se de pé. Hoje foi que nem levar Hoje foi uma direta, né? Mas é assim mesmo, irmãos. Isso aqui vai trazer temor, reverência, responsabilidade, maturidade. Vamos ser edificados. Por isso que é glorioso esse estudo expositivo. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pastor Adri, venha orar aqui por nós, em nome de Jesus Cristo. Estamos até às 11, né? A palavra, eu creio que a palavra dessa noite, e eu creio que é a palavra que Deus tem nos ministrado grandemente, até pelos devocionais que nós temos sido ministrado no grupo, né? Que é acerca desse temor mesmo e a responsabilidade. Deus tem cobrado já há muito tempo acerca da maturidade.
E eu creio que nós não temos dado muito crédito, né, a essas palavras ministradas. E de repente você pode pensar, pastora, por que você está julgando dessa forma? Porque é assim que a gente vai vendo, é pelos frutos, né? Pela manifestação dos frutos. E é preciso que a igreja transite do local de falar, do lugar de falar, para que haja esse mover mesmo do fruto, para que as pessoas vejam. Nós precisamos crescer na vida do Espírito, né? Não somente na palavra, mas crescer na movimentação do Espírito. E esse tem sido a nossa oração, o nosso clamor, a intercessão tem sido nesse sentido nesses dias. Senhor, em nome de Jesus, e é isso que a gente quer orar nessa noite juntamente com a igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti porque cremos que é totalmente uma obra do Espírito. Aleluia, que nós não temos como, Senhor, nem nós mesmos, Senhor, fazer esse mover, Senhor, desse temor, desse quebrantamento de responsabilidade, de maturidade, Senhor. Pai, de entendermos que não é aquilo que sobra, o tempo que sobra, Senhor, mas é o comprometimento, Senhor, muito mais do que com a Tua obra, mas com vidas, Deus, que têm padecido, Senhor. Pai, de entendermos que ou somos a Tua igreja viva, ou somos escravos de Satanás. Não tem o meio termo. Então, quando a gente escuta uma carta dessa, Senhor, que vem nos ministrar nesta noite, o tempo inteiro, sem passar a mão na cabeça, mas ministrando uma verdade que é ou não é, ou está ali prostrado a Deus, ou vive ao Senhor, ou é um escravo de Satanás. Não tem outro meio. Então esse é o nosso clamor nesta noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja, querido, ministrando as vidas, inquietando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, conhece o coração de cada um daqueles que tem andado neste lugar. Senhor, e da Tua igreja viva, Senhor, sobre a terra. Pai, em nome de Jesus, que haja um quebrantamento, nós clamamos, Senhor, que Tu traga nesta casa obreiros, Senhor, homens e mulheres comprometidos com a Tua palavra, que tenham um desejo ardente de fazer a Tua obra, Senhor, que estejam conosco, Senhor, à frente do arado, que não temam, Senhor, nada, Senhor, que não olhe para o seu próprio umbigo, para a sua vida, mas que estejam sujeitos à Tua voz, ao Teu Espírito, que tenham sede, Senhor, de Te ouvir, que tenham sede de estudar a Tua palavra, de compartilhar, Senhor, com todo o corpo aquilo que tem sido ministrados. Deus, vida, Senhor, que tem alegria no Espírito de Te servir. Sim, Deus, alegria de estar no corpo, alegria de vir, Senhor, para a Tua casa, de estar conosco, Senhor, em todo o tempo, compartilhando da Tua vida, Deus. Em nome de Jesus, nós clamamos por este exército valente do Senhor. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que Tu és aquele que acrescenta, Senhor. Nós não estamos aqui para fazer estratégia, Tu conheces os nossos corações. Nós clamamos, Senhor, sim, Deus, por temor no coração do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que haja um alinhamento. Espírito Santo de Deus, um despertar no Espírito. Em nome de Jesus, Pai. Para que o Teu nome seja cada dia mais engrandecido e glorificado. Oh, aleluia, em nome de Jesus, Pai. Clamamos pelo Teu socorro, querido. Oh, aleluia, confiamos em Ti. A nossa expectativa e esperança está em Ti, Deus. Seguimos olhando para o alvo. Tu és aquele que estás à frente, Senhor, da Tua igreja, sobre a terra, Pai. Clamamos, querido, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, pela Tua vontade eterna. Em nome de Jesus, Pai, toma controle da nossa vida, das nossas casas, Senhor. Cada um de nós, aonde estivermos distraídos, que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos inquiete, nos mostre.
Em nome de Jesus, Pai, para que sejamos mais efetivos, Senhor, na Tua obra, mais exatos, Pai. Que o nosso coração, Senhor, cada dia mais tenha prazer, querido, de estar em Ti, Pai. Em nome de Jesus, que não seja a nossa vontade, mas a Tua vontade. Nada de nós, Pai, não é menos de nós, é nada de nós. Aleluia, que sejamos os Teus luzeiros sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus.